Olá, eu sou o Wallace Leal. Hoje iremos abordar segundo NEF, do capítulo 6 ao 10. O panorama histórico é mais ou menos o seguinte: já se passaram 40 anos e Jacó foi chamado como sacerdote, como guia mesmo do povo nefita. E ele sente essa obrigação e traz ao povo nefita as mensagens de Isaías para que possam compreender melhor o que Nefe havia mencionado. Mas de tudo que vai ser falado, o que eu acho magnífico é cruzar as informações, e eu trouxe um axioma, uma verdade inconteste. Ela prova por si mesma, que é a fé e a oração, ela transcende o tempo e o espaço. E para não ficar uma coisa dita por mim mesmo, nós podemos ler em 2 Nef 6, versículo 11, diz: portanto, depois de haverem sido levados de um lado para o outro, pois assim diz o anjo, muitos serão afligidos na carne, e não lhes será permitido perecer por causa das orações dos fiéis. Serão dispersos e feridos, odiados. Não obstante, o Senhor terá misericórdia para quando tiverem conhecimento do Senhor, do seu Redentor, sejam novamente coligados nas terras de sua herança. E essa promessa me calou profundamente durante os estudos. E daí ele fala sobre Isaías 50, e falando sobre Jesus Cristo, ele se oferecendo mansamente como alguém conhecedor do seu chamado, e ele não usa o poder dele para se libertar. Ele permite que os homens façam o que os homens querem fazer. No capítulo 8, ele fala de Isaías 51 e 52, e ele felizmente nos dá uma promessa que fala: ouve-me, vós que buscais a justiça, olhai a rocha de onde fostes talhados. Sabemos nós de onde nós fomos talhados? Sabemos nós de quem nós somos filhos? E ele no versículo 12 fala: quem pois és tu, para que temas o homem que é mortal? Lança até um desafio. E daí ele nos motiva no versículo 24, falando: desperta, desperta, veste de tua fortaleza, ó Sião, veste dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem impuro. E daí, ele no versículo 9 e 10 fala exatamente sobre quem são, quais são essas terras de promissão. E ele diz, é magnífico o capítulo 9, que fala que é necessário que haja uma expiação infinita para que possam ser cumpridos todos os mandamentos de Deus. E nos adverte: cuidado, cuidado, porque qualquer um pode ser usado para falar o bem, mas para falar o mal também. Então ele traz a nós novamente a responsabilidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E ele promete, depois da ressurreição, que os justos ainda serão injustos, os imundos ainda serão imundos.
Os que tiverem suportado as cruzes do mundo, desprezado a sua vergonha, herdarão o reino de Deus. E fala uma série de coisas. Mas como eu só quero gastar 15 minutos trazendo para vocês uma abordagem bem simples sobre o que está nos capítulos de Isaías e que visão foi essa que Leí teve, Nefe teve, Jacó conseguiu ter e os apóstolos têm. Eu trago um panorama histórico real mesmo. Então, como é que Deus fez com que as coisas pudessem acontecer de forma que tanto a Bíblia quanto o livro de Mórmon pudessem acontecer? Me permitam abordar. Nós temos justamente nessa parte aqui, justamente, Israel e os judeus. Todos os povos, todos os povos, sem exceção, eles buscavam conquistar Israel e Jerusalém e não conseguiam isso. Mas nessa tentativa, ou nas várias situações em que eles, Jerusalém e Israel, foram enfrentadas, por divergência interna, eles acabaram dividindo. E uns foram para o norte, outros foram para o sul, outros para o oeste, outros para o leste. Vocês sabem disso melhor do que eu. E daí, as tribos se perderam, tá certo? Mas ainda assim, nós temos o Alcorão, nós temos os escritos antigos, nós temos o que conhecemos da Bíblia. Como então juntaria a vara de José com a vara de... Nossa, que vergonha. A Bíblia e o livro de Mórmon. A vara de José e a vara de Judá. Aí que está. Olha que coisa interessante. Deus usa meios estranhos, pequenas coisas, mas que na verdade elas são extremamente importantes. Então eu vou tentar trazer um quadro em que o que teve a ver a rota das Índias? Por que sair da Europa e vir para a Ásia era importante? O que teve a ver as especiarias, a prensa de Gutenberg? O que teve a ver o rei Henrique VIII? O que teve a ver a igreja anglicana com... Nós temos justamente Calvino e os puritanos, com Colombo conhecendo as Américas e chegando aqui, os Estados Unidos se tornando independente, a queda da Bastilha, ou nós temos o Brasil independente, o que nós temos justamente com o renascentismo e o iluminismo. O que foi tudo isso? E eu criei justamente uma linha cronológica que aborda mais ou menos isso. Notem que interessante. Por causa, olha que interessante, por causa do fechamento dos canais que ligariam justamente a Europa, a Índia, a Ásia e a Índia, né? Onde eles buscariam as especiarias,
que era a maneira com que eles conservavam os alimentos, porque naquela época não tinha o congelador, não tinha freezer, então eles tinham que desenvolver técnicas e maneiras de preservar o alimento e fazê-lo saboroso, mesmo depois de um tempo desgastado. Então, em tendo bloqueado essa rota, né, aconteceu, olha que interessante, aconteceu que no primeiro momento, os navios, eles usavam os pequenos, as pequenas navegações, ou seja, próximo ao litoral, para não se perder. Como isso aqui era extremamente longo, e essa parte daqui não era conhecida, logo, olha o detalhe, logo, o que aconteceu? Cristóvão Colombo percebeu, então, que, ora, se a Índia está aqui, né, a Índia está aqui, que é um mapa conhecido, se eu fizer uma rota assim, eu chego à Índia. Estou errado? Não. E foi o que ele fez. Ele falou, se eu for para justamente o oeste, se eu for em direção oeste, chegarei nas Índias. E foi o que ele fez. Então ele saiu justamente da Espanha, buscando o oeste, com as naus dele, e chegou na América Central. Olha só, que interessante. Isso foi em 1492, com Cristóvão Colombo. Depois veio justamente Cabral e aportou Cabralha, em 1500, né, buscando também os caminhos das Índias. E depois, é claro, ele, seguindo daqui, ele atravessou a África, passou por todo aquele tormento e conseguiu chegar lá na Índia. Só que ficou encantado com o que aconteceu aqui. Muito bem. Ainda sem interromper, como isso foi possível? Esse é o detalhe. Prestem atenção. Houve, justamente em 1439, uma pessoa que era filho de ourives e que tinha uma criatividade, era um empreendedor, e ele exatamente criou um sistema de prensa de forma contínua. Então, ele simplesmente acabou com o que a igreja fazia na época, que era guardar para si todos e qualquer informações preciosas. Ele fez com que o livro que custava 10 mil reais passou a ser 230 reais. 30 reais. Então, o conhecimento científico e náutico, nessa época, se tornou abrangente. Todos tinham tal conhecimento. E Cristóvão Colombo, da Espanha, e, na verdade, de Gênova, não, mas ele fez o serviço através do reinado bancado pelo rei da Espanha, né, ou pelo Império da Espanha, e Cabral vindo ao Brasil. Mas foi a prensa de Gutenberg que fez com que o conhecimento se espalhasse pelo mundo. Em tendo tido esse conhecimento, ele absorveu esse conhecimento, analisou a situação,
viu as possibilidades e entendeu que poderia chegar nas Índias. Tanto assim que os aborígenes eram conhecidos como índios, porque eles achavam que haviam chegado na Índia. Pois bem, nessa situação, vamos dar um salto à frente, em 1517, isso eu acho muito interessante, Henrique VIII era o rei da Inglaterra, ele era o rei da Inglaterra, aqui, Escócia aqui embaixo, e ele queria prover um herdeiro, e ele não conseguia. Ele casou-se 6 vezes. Não vou julgar aí se ele fez certo ou fez errado, não importa. Conta-se a lenda que ele casou-se com a camareira, era quem ele queria. E ele casou-se com ela e divorciou-se da igreja. Perdão, divorciou-se da esposa. Sendo que era reconhecido o casamento justamente pelo sistema ortodoxo da Igreja Católica. O que é que aconteceu? O Papa não autorizou, por questões óbvias. Só que uma característica, e vocês podem recorrer na história, vocês verão que ele era um homem forte, valente, mesmo em época de paz, ele promovia jogos e ele mesmo batalhava. E numa dessas batalhas, inclusive, ele teve o capacete perfurado e afetou o crânio. E com isso, ele ficou desprovido de movimentos e acabou ficando obeso e veio a óbito aos 55 anos. Mas isso é história. O que é interessante é que, por causa de um homem que quis justamente ter um herdeiro, não concordando com a organização eclesiástica, ele rompe com a igreja. Só que essa ruptura fez com que detalhe, com o conhecimento científico justamente promovido pela prensa, no caso, quer dizer, agora havia livros e livros e livros, muitas pessoas começaram a aprender e a estudar, eles tomaram conhecimento do que era o Evangelho. E então a gente começa a conhecer alguns nomes interessantes na história, que são John Wycliffe, temos justamente Martinho Lutero, os calvinos e outros tantos. E eles foram os puritanos. Quem eram os puritanos? Eram justamente aqueles que não concordavam com o que foi estabelecido pelo rei Henrique VIII e queria retornar, não na sua essência, mas em grande parte do que era estabelecido pela Igreja Ortodoxa. Então, nessa situação, eles foram pressionados, eles foram coagidos ou não tinham liberdade lá na Europa. O que eles fizeram? Incrível! Eles tiveram, caramba, nós já sabemos que existe Nova América. Então, por que a gente não vai para lá? Aconteceu um milagre. Eles se propuseram a vir para as Américas. Navegaram meses, mas chegaram nas Américas. E ali eles estabeleceram um novo mundo, porque tinham liberdade. Com essa condição, eles saíram da Europa, vieram para as Américas e estabeleceram a liberdade de expressão. E isso fez com que eles evoluíssem de uma forma assim não experimentada antes, né? E eles eram progressistas, eram
buscavam realmente conhecimento. E até então, os Estados Unidos vinha mais ou menos até aqui. Então, Nova York está aqui em cima, que era o ponto de referência. Mas isso é apenas detalhe, né? Vamos deixar para depois. O interessante é que depois disso, por causa da ciência, lembrem-se disso, por favor, começou a haver um renascentismo, um iluminismo. As pessoas começaram a pintar diferente, a buscar um conhecimento. Então, nós vamos ler na história, vamos ler sobre Da Vinci, vamos ler sobre, ou conhecer, né, sobre Michelangelo, sobre vários artistas que, na verdade, Shakespeare mesmo, buscou ou encontrou maneiras de se expressar e com uma liberdade realmente intelectual extrema, tanto na Inglaterra quanto nas Américas. E isso fez com que, tanto na Europa quanto nas Américas, ocorresse um interesse em ter uma liberdade pessoal, o que culminou em 1776 com a independência dos Estados Unidos. Não muito depois, em 1789, a França, ela, liderada pelas mulheres, isso eu acho fantástico, ela caiu em termos de império. Luís XV foi decapitado por uma recém-ferramenta inventada por um doutor, o doutor Guillotine, e ele foi guilhotinado, né, o Luís XV. E então nós temos também a independência da França. E depois nós temos o Brasil mais à frente, também independente. Qual é a conclusão? Justamente que nas Américas não houve reinado perpetuado. As nações aqui existentes, elas não têm rei. E isso é justamente o que é estabelecido ou é apresentado em Isaías. E é algo fantástico que como é que pode Deus fazer com que nessa bagunça, nesse sistema caótico que a gente olha e pensa, o caos, que loucura! E na verdade, tudo organizado. Então, para fechar, eu quero ler 2 Nefe 10, 23 a 25. Não quero passar muito mais do tempo conforme eu havia combinado. Vamos lá. Porque eis que de tempos em tempos o Senhor Deus levou alguns da casa de Israel segundo sua vontade e prazer. Hã? Norte, sul, leste, oeste. As 12 tribos foram perdidas, entre aspas, para os homens. E agora eis que o Senhor se recorda de todos os que foram separados. Portanto, recorda-se de nós também. Quem? Os nefitas e os lamanitas. No 23, daí ele fala, olha, fantástico. Animai-vos, portanto, e lembrai-vos de que sois livres para agir por vós mesmos, para escolher o caminho da morte eterna ou o caminho da vida eterna. Portanto, reconciliai-vos, meus amados irmãos, reconciliai-vos com a vontade de Deus e não a vontade do diabo e da carne. E lembrai-vos, depois de vos reconciliardes com Deus, de que é somente na graça e pela graça de Deus que sois salvos. Pois Deus, portanto, levantar-vos da morte, possa Deus, portanto, levantar-vos da morte pelo poder da ressurreição e também da morte eterna, pelo poder da expiação, a fim de que sejais recebido no eterno reino de Deus, para louvá-lo pela graça divina. Amém.
Sabe o que eu acho fantástico? Sabe o que eu acho fantástico? Vocês, não sei que se esqueceram, mas eu mostrei um axioma, uma verdade que se prova por si própria. A fé e a oração transcendem o tempo e o espaço. O que eu quero dizer com isso? Isso não é nada de física quântica, nada de teoria, sabe, matemática, ou ciência, nada disso. É um poder superior. Notem, prestem atenção. Cristo, antes de falecer, ele fez uma oração intercessória. Lembram? Ponto pacífico, certo? Vocês acham de que Cristo, tendo conhecimento, né, do que aconteceria, ele oraria por todos aqueles, tanto os que viriam quanto os que vieram? Sim, o próprio Leí, Nefe, Jacó, José, Alma, todos eles oraram não só por ele, pela família e pelos demais. Lembram do círculo? Uhum. Então a ideia é essa. Noé também orou. Moisés também orou. Isaías, Malaquias também orou. Nesse período, por uma razão que ainda nós vamos entender, houve trevas na terra. E teve um motivo. Porque tanto assim que os homens depois começaram a criar. Se a gente observar, na verdade, as orações dos fiéis, porque não é possível que não tenha tido fiéis na terra, elas vão criando uma máxima interessante. Qual é a máxima interessante? Eu acho isso magnífico. É a intercessão. É a intercessão. É exatamente essa é a razão porque nós oramos uns pelos outros, cuidamos uns dos outros, fazemos uns pelos outros. Por quê? Porque, na verdade, as partes, elas acabam formando um todo. Acabam formando o todo. O momento de nos reconciliarmos com Deus é agora. O momento de fazer com que nós realmente possamos nos aproximar de Deus é agora. E cabe a mim tomar essa decisão e ajudar o outro. Quem é o outro? E eu é que tenho que decidir. É a minha companheira, meu companheiro, a família que me é dada como ministradora, para eu ministrar, eu aceitar o discurso. Então, eu insisto, de que quando o Nefe fala, vestivos mesmo, reconciliai-vos com Deus. Exatamente isso. De que, tendo os justos orado por nós, a fé e a oração deles transcendem o tempo e o espaço. Eu oro pelo meu filho e ele não é membro da igreja. Eu oro pela mãe dele, para que ela tenha sabedoria para conduzir o filho, porque eu não estou próximo. Eu oro para os outros. Eu oro até para aqueles que eu tenho problema no meu trabalho. Por quê? Porque em ele estando feliz, eu estarei melhor. Se isso ocorre de uma forma prática, imagina a gente fazendo isso de uma forma geral. Eu sei que Deus vive. Eu sei. A maneira como eu apresento, ela pode parecer louca, cruzando todas essas informações e parecendo que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas exatamente o oposto. Eu quero mostrar para vocês que o que está nas Escrituras, elas são realizadas por pequenas coisas que os homens realizam, sendo bons
ou maus, não importa. Deus sabe o coração e a mente de cada um. E cada um vai receber o seu galardão. Eu presto meu testemunho disso no nome de Jesus Cristo. Amém.